RJ Interior. Oferecimento: Labex, Infinity Macaé, Menina de Minas Boutique, Salão. Olá! O RJ Interior já está no ar com as principais notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Confira os destaques. Polêmica em Rio das Ostras. Eleitor de 18 anos desmente Tribunal Regional Eleitoral e portal de notícias da cidade. Até então, não sabemos qual a intenção do jornal de ter publicado essa mentira a nosso respeito. Eu quero deixar bem claro para todos vocês que eu não sou mentiroso. Estou com o registro da data em mãos, como meu pai já disse. E o assunto tem reviravolta. TRE afirma que houve erro humano na hora de digitar o título do eleitor e outra pessoa votou no lugar de Cauã. Cartórios eleitorais iniciam carga do sistema nas urnas eletrônicas na próxima semana. Polícia Civil de Araruama cumpre mandado de prisão contra um foragido da Justiça por homicídio em Rio das Ostras. Em Macaé, homem é preso após série de arrombamentos contra estabelecimentos comerciais. O bandido teria arrombado mais uma loja na madrugada de hoje. Ex-repórter da Rede Globo, Marcos Uchoa, visita instalações do RJ Interior e comenta sobre o rumo do jornalismo. Olha, eu gostei muito da estrutura de vocês aqui na RJ Interior, queria uma coisa que tem 1 ano, né? Muito pouco tempo, vocês já têm redação, já tem um estúdio direitinho. Quinta-feira, 13 de outubro de 2022, o RJ Interior começa agora. Na semana passada, o RJ Interior mostrou com exclusividade uma reportagem de um jovem de 18 anos que foi votar no primeiro turno em Rio das Ostras e, ao chegar na sessão, se deparou com o erro do mesário. Uma web TV da região chegou a veicular a notícia, afirmando que a Justiça Eleitoral não tinha a ata. Veja na reportagem exclusiva. No último dia 3, a equipe de reportagem do RJ Interior veiculou uma reportagem do jogador de futebol do time Boa Vista, Jeffter Cauã, de 18 anos, que foi impedido de votar no primeiro turno. Segundo a versão do pai e do filho, Jeffter teria ido à Escola Municipal Maria Teixeira de Paula para votar e percebeu que um outro eleitor, possivelmente, teria votado no lugar dele. Relembra este caso. Vim votar como qualquer outro cidadão e já tinha dado como votado, sendo que eu nem vim aqui. No último dia 8, um repórter de uma web TV de Rio das Ostras veiculou uma notícia desmentindo o caso, afirmando que a Justiça Eleitoral da cidade não registrou em ata que um determinado eleitor teria votado no lugar de Cauã. Vamos ouvir um trecho da reportagem dessa web TV de Rio das Ostras. Muito boa tarde para você conectado às notícias do portal Cidade 24 Horas. O Tribunal Regional Eleitoral se posicionou sobre os casos que circulam nas redes sociais de pessoas que foram impedidas de votar. Em Rio das Ostras, o vídeo de Jeffter Cauã viralizou nas redes sociais. Ele afirma que, ao comparecer à sessão eleitoral em Rio das Ostras para participar da primeira eleição, descobriu que outra pessoa teria votado por ele. O TRE desmentiu essa informação. Disse que em Rio das Ostras, o cartório da 184 Zona Eleitoral informou que não foi registrado em ata nenhum caso de eleitor que votou no lugar do outro nas sessões eleitorais do Colégio Maria Teixeira de Paula. Indignado com a publicação da notícia, o jovem fez um vídeo ao lado do pai, esclarecendo o caso. Até então, não sabemos qual a intenção do jornal de ter publicado essa mentira a nosso respeito. Eu quero deixar bem claro para todos vocês que eu não sou mentiroso. Estou com o registro da data em mãos, como meu pai já disse. Através dessa publicação mentirosa do jornal, muitas pessoas me indagaram na rua, nas redes sociais e denegriram a minha imagem. Estou muito constrangido e indignado com o ocorrido. O RJ Interior teve acesso à ata da Zona Eleitoral de Rio das Ostras
Em um dos parágrafos do documento, a presidente da mesa, identificada como Maricélia da Costa Pereira, lavrou a ata por volta de 1h20 da tarde do dia 2 de outubro, informando que Jefter Cauã Santos Melo contestou que o voto teria acontecido na sessão e que também o comprovante já havia sido destacado do caderno de votação. Em um outro parágrafo da ata, a presidente da sessão fez um outro registro, 1h40 da tarde. Abre aspas. O pai do rapaz Jefter Cauã Santos Melo, a qual foi citado acima, chegou totalmente alterado, ameaçando o mesário. Os fiscais foram acionados e os policiais também. Houve um grande tumulto na sessão. Fecha aspas. 28 minutos depois da confusão, a presidente da sessão fez um outro registro na ata. Abre aspas. A urna precisou ser iniciada porque travou. Foi reiniciada 3 vezes e sem sucesso. O fiscal do TRE foi acionado. Muito tumulto por aqui. Apareceu uma mensagem na tela da urna: excesso de votos. Fecha aspas. Às 3h30 da tarde, a presidente acrescentou mais um parágrafo na ata. Abre aspas. Troca de contingência. As mídias de votação foram retiradas para inserir em outra urna. Problema no terminal. Fecha aspas. 11 minutos depois, a votação foi continuada, com a troca da outra urna, informou a presidente da sessão na ata. A Justiça Eleitoral explica que não houve indício de fraude e nem irregularidade neste caso. A orientação do TRE é que todas as vezes que tiver esse tipo de ocorrência sejam registradas em ata na sessão eleitoral e reportada imediatamente ao juízo eleitoral. No último dia 6, o portal do Tribunal Regional Eleitoral chegou a publicar alguns conteúdos semelhantes de outras cidades do interior do estado, inclusive do Jefter Cauã. O portal do TRE esclareceu ainda que o cartório eleitoral não registrou em ata nenhum caso de eleitor que votou no lugar de outros nas sessões eleitorais do Colégio Maria Teixeira de Paula. A votação na sessão poderia ser impugnada, mas não aconteceu. Quanto à situação da entrega do comprovante para o outro eleitor, o jogador poderia ter ido até a urna e votado, mas a família alega que o voto foi concluído por outra pessoa. Estamos aqui, meu filho, Jefter Cauã e eu, Josimar Lopes, para esclarecer o fato e para desmentir a publicação do jornal Portal da Cidade 24 Horas, que afirmou que estávamos mentindo sobre a votação, que não ocorreu devido a outra pessoa ter votado em seu lugar, ou seja, no lugar do meu filho. Estamos com o registro da ata em mãos, estamos levantando aqui, está comprovando que estamos com a verdade. Augusto é advogado da família e também se pronunciou sobre o caso. No dia 2 de outubro, eu recebi a ligação do Josimar dizendo que o Cauã foi votar na escola Maria Teixeira aqui em Rio das Ostras e chegando lá foi informado que ele já havia votado. Importante frisar que foi a primeira votação do Cauã. Eles vieram do Rio de Janeiro para cá, porque o Cauã ele joga num time fora de Rio das Ostras. E chegando aqui ele teve essa notícia de que não iria exercer sua cidadania votando. Por quê? Porque alguém já havia votado no lugar dele. E nós fomos surpreendidos no decorrer da semana por um post do próprio TRE desmentindo o Cauã, dizendo que foi fake news, aquele vídeo que o pastor Silas Malafaia compartilhou e deu mais de 3 milhões de visualizações. Então, desmentindo o Cauã, expondo o rosto dele, primeiramente. E segundo, foi o seguinte, um veículo de comunicação aqui da cidade, um jornal aqui da cidade, noticiou também que era fake news, sem fazer uma apuração, sem questionar com o Cauã e o pai dele o que aconteceu. Simplesmente tomou partido daquilo e soltou que era fake news, expondo o rosto, expondo o nome do Cauã. Que situação complicada, né? Uns dizem que a ata não foi registrada e a família diz que o jovem foi impedido de votar. Uma bagunça.
Parece que nós temos novidades sobre esse caso. Então vamos para o direto da redação conversar com o repórter Alex Maia. Alex, tem novidades? Olha, Ana, hoje pela manhã nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e, por meio de nota, o TRE informou que o caso do Cauã foi realmente registrado em ata, ao contrário do que foi publicado no site oficial do próprio órgão. A assessoria de comunicação do TRE informou ainda que houve erro humano na hora de digitar o título de eleitor no terminal do mesário. A assessoria de comunicação do TRE informou ainda que vai fazer uma retificação na nota citada no último dia 6. A nota diz também que Jefter Cauã não está impedido de votar no segundo turno. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Alex. E na próxima semana, os cartórios eleitorais de Macaé vão iniciar as inseminações nas urnas eletrônicas da cidade e nos municípios vizinhos. Na terça-feira, as urnas de Quissamã vão receber novas informações e manutenções. Na terça, será a vez das urnas do município de Conceição de Macabu. Na próxima quarta e quinta-feira, serão as urnas dos 2 cartórios eleitorais de Macaé. E no dia 24, será a vez das urnas de Rio das Ostras. A ação será realizada no Polo Eleitoral, que fica no prédio anexo da Escola Estadual Matias Neto, no centro de Macaé. Na fase de inseminação, as urnas eletrônicas recebem os sistemas operacionais de votação e de justificativa, assim como as listas de eleitores e candidatos. Ao final da carga, serão colocados os lacres físicos. Também é durante essa cerimônia que ocorre a verificação da integridade e da autenticidade dos sistemas. E depois dos comerciais, você vai ver: policiais civis de Araruama cumprem mandado de prisão por homicídio. O suspeito foi preso em Rio das Ostras. E mais, agentes da polícia de Casimiro de Abreu apreendem veículo com grande quantidade de drogas que teria saído da Penha, no Rio de Janeiro, para a cidade de Rio das Ostras. Não sai daí que eu já volto. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros, e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Salão Pedro Lamônica. Realce a sua beleza e levante a sua autoestima. Especialista em lisos, colorimetria, luzes, mechas e balaiagem. Tratamentos para quedas de cabelo e o melhor alinhamento capilar da cidade. Cronograma capilar, combos de nutrição, mais maquiagem, manicure e pedicure. Salão Pedro Lamônica. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé e no Ouro Verde. Em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras. Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra um homem foragido da justiça por homicídio. Veja na reportagem de Alex Maia. Um homem considerado foragido da justiça, identificado como Marcelo Siqueira Machado,
foi preso em uma residência no bairro Enseada, em Rio das Ostras, na região dos Lagos. Segundo a Civil, o homem estava foragido há mais de 13 anos e contra ele haviam mandados de prisão em aberto, dezenas de inquéritos de homicídio em que é apontado como autor investigado pela morte do 2º sargento Cláudio Pereira de Andrade em Araruama há 15 anos. O foragido foi encaminhado para a delegacia de Araruama, onde permanece preso e aguarda a disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil pede a colaboração da população com denúncias de outros foragidos. Contra Marcelo haviam 2 mandados de prisão. Os agentes chegaram até o criminoso após levantamento feito pelo setor de inteligência e o encontraram dentro de um imóvel que não resistiu à prisão, sendo encaminhado para a delegacia de Araruama. Chegou a hora de dar um giro pelo interior do estado e saber o que foi notícia. Um adolescente foi apreendido com uma carga de drogas na noite de ontem no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Com ele foi encontrado 111 pinos de cocaína e dinheiro. Ele permaneceu apreendido e vai responder por tráfico de drogas. A Polícia Militar apreendeu um homem acusado de tráfico de drogas na noite de ontem na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Durante a ação foram apreendidos 46 tabletes de maconha e 13 pinos de cocaína. O suspeito foi encaminhado para a delegacia. Uma idosa de 82 anos com Alzheimer foi estuprada por um homem de 55 anos em Iguaba Grande. Ele trabalhava em um condomínio. A idosa foi encaminhada para a UPA da cidade, onde recebeu atendimento médico. O criminoso foi preso. Uma mulher morreu em um acidente envolvendo um carro e uma moto na noite de ontem no quilômetro 132 da RJ 158, rodovia que liga Campos a São Fidélis. O marido e o bebê do casal de 1 ano ficaram feridos. A mulher, identificada como Ana Paula Nunes, de 41 anos, estava em uma moto junto com o marido e o bebê quando colidiu com um veículo. Os 2 foram encaminhados para o Hospital Ferreira Machado. Um homem foi preso com uma grande carga de drogas no interior de um carro com destino a Rio das Ostras. Segundo a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização no quilômetro 203 da BR-101, na altura de Casimiro de Abreu. Durante a revista no automóvel, o motorista confessou aos policiais que transportava material ilícito. Foram apreendidos 2 tabletes de maconha, além de 12.278 papelotes da erva, 39.737 pinos de cocaína, 2 pistolas automáticas calibre 9mm com numeração raspada e 50 munições. O criminoso disse ainda que seguia da Penha, no Rio de Janeiro, em direção à comunidade do Âncora, em Rio das Ostras. E depois dos comerciais você vai ver: em Macaé, homem é preso após série de arrombamentos contra estabelecimentos comerciais. E mais, o jornalista e ex-global Marcos Uchoa visita as instalações do RJ Interior. Não sai daí que eu já volto. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354.
Conheça as Óticas Valentim, com a missão de cuidar da sua saúde visual. Nas Óticas Valentim você encontra a melhor tecnologia, qualidade e conforto em armações e lentes, além do menor custo da região. Laboratório próprio, máquinas de alta tecnologia e profissionais capacitados garantem a montagem mais rápida do mercado, em até 1 hora. Confira o regulamento no nosso Instagram. Óticas Valentim, seus olhos merecem o melhor. Telefones 22 21 42 52 81 e 22 20 21 95 41. Menina de Minas Boutique, você vestindo o seu estilo. Casual, social, alfaiataria, jeans, lingerie e bolsas. Do slim ao plus size. Venha nos fazer uma visita. Rua Simonides de Souza Vieira, 39, Parque Aeroporto. Vendas também pelo telefone 22 99938 7930, com entrega na sua casa. Aceitamos pagamentos por Pix, cartões de débito e crédito e dinheiro. Siga nosso Instagram, @Menina de Minas Boutique, e fique por dentro das novas tendências. Ontem nós mostramos aqui no RJ Interior uma série de estabelecimentos comerciais sendo arrombados por criminosos. Pois bem, na madrugada de hoje, a Polícia Militar prendeu um homem apontado como um dos principais criminosos de comércios em Macaé. Veja na reportagem. Cena como esta tem sido corriqueira na cidade e os empresários de Macaé somam prejuízos. Esse crime foi registrado na madrugada de hoje na Avenida Rui Barbosa. O criminoso está com um martelo na mão e bate na porta de vidro de uma loja de roupa. Ele despista e entra rápido no comércio e segue em direção ao caixa em busca de dinheiro. Em um outro ângulo da câmera, o bandido força e arromba as gavetas dos caixas. Não encontra nada de valor e vai embora. Ele foi identificado como Madison Fabrício Amaral, de 34 anos. Segundo a Polícia Militar, ele possui 16 anotações criminais e durante o crime ele estava com uma tornozeleira. A PM chegou até o suspeito após ser informada que um estabelecimento na área central havia sido arrombada. Durante as buscas nas imediações, os agentes se depararam com o suspeito correndo no centro da cidade. O suspeito foi encaminhado para a delegacia. E durante a consulta, a Polícia Civil constatou que havia uma lixa de crime praticado por Madison. De imediato, a Polícia Militar foi até o estabelecimento arrombado, teve acesso às imagens de circuito interno e foi a partir daí que constatou que o criminoso tinha praticado mais um crime. Hoje pela manhã, os empresários de Macaé tiveram acesso às imagens com o objetivo de identificar o criminoso. Segundo a Polícia Civil, ao menos 4 estabelecimentos foram arrombados nos últimos 4 dias pelo mesmo bandido. Uma empresária chegou a afirmar para os policiais que o mesmo traje que o criminoso usou na madrugada de hoje é a mesma roupa usada no crime do mês passado na Rua Teixeira de Gouveia. A Polícia Civil diz ainda que está fazendo um levantamento de outros crimes para saber se o Madison teve envolvimento. Quer ficar por dentro das nossas notícias? Então faz o seguinte, visite nossas páginas nas redes sociais, comente à vontade, mande sua sugestão e fique bem informado.
O ex-repórter da Rede Globo, Marcos Uchoa, visitou as instalações do RJI e falou sobre o desenvolvimento do jornalismo do nosso canal de comunicação. Confira! O jornalista Marcos Uchoa visitou o estúdio, o departamento de jornalismo do RJ Interior em Macaé e trocou experiências na área de política, eleições e futebol. Uchoa foi repórter da Rede Globo durante 34 anos e correspondente internacional em Paris e Londres. O jornalista se destacou também na cobertura de 8 Copas do Mundo e 10 Olimpíadas. Uchoa conheceu o processo de produção da notícia e falou que o RJI segue no caminho certo no interior do estado. Olha, eu gostei muito da estrutura de vocês aqui na RJ Interior, que é uma coisa que tem 1 ano, né? Muito pouco tempo, vocês já têm redação, já tem um estudo direitinho. E é o básico, né? O que vocês precisam realmente para fazer um trabalho bom para a comunidade. Eu acho que vocês estão no caminho certo, sem dúvida. O RJ Interior conta com uma área de cobertura de 40 cidades. Diariamente, a redação e o portal recebem centenas de sugestões de pautas vinda dos internautas. O Uchoa avalia que o RJI está no rumo certo. Você pega regiões inteiras do estado, né, e do Brasil de uma maneira geral, né, que são muito mal servidas de mídia, no sentido de que as grandes mídias não só vêm aqui numa tragédia, só vêm aqui numa coisa muito excepcional. Então, e o dia a dia? E essa pessoa que mora aqui, que não mora no Rio de Janeiro e que só recebe a notícia do Rio de Janeiro? Quando você mora numa cidade menor, você tem 1000 informações que você precisa saber, que você gostaria de saber e que ninguém provê. Eu acho que vocês fazem esse papel e eu acho que esse exemplo que vocês estão fazendo, outros deviam fazer também. Gente, muito bacana, né? Marcos Uchoa é um jornalista e excelente profissional. E o RJ Interior vai ficando por aqui, mas eu te espero amanhã às 7 da noite. Beijo! RJ Interior. Oferecimento. Labex, o complexo mais moderno da região. Tecnologia a serviço da vida. 2757-6300. E Zap 98824-0354. Infinity Macaé. Academias modernas, acolhedoras e com um visual de tirar o fôlego. 2763-7530 e 2023-5140. Menina de Minas Boutique, você vestindo seu estilo. Telefone 22 99938 7930. Siga também o nosso Instagram, @Menina de Minas Boutique. Salão Pedro Lamônica. Realce sua beleza e levante sua autoestima. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé, e no Ouro Verde, em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras.